Olá, confenianos, uma boa noite. Hoje, dia 10 de outubro. Espero que você tenha feito a sua inscrição, né? Que foi até hoje às 16 horas. E hoje nós vamos de direito administrativo, tá? Noções de direito administrativo. Fiz um resumo bem bacana aqui pra gente. Vamos lá para nossa aula. Um resumo bem bacana, tá? Coloquei aqui todo o conteúdo que o seu edital vai cobrar, ou que o seu edital está cobrando e que a sua prova vai cobrar. Vamos lá. Nós vamos falar aqui de administração pública, né? Da administração pública. Vamos falar da direta, indireta, administração pública direta, administração pública indireta. Vamos falar aqui dos princípios, vamos falar dos entes da direta e das entidades da indireta. Vamos falar dos atos administrativos, atributos, requisitos, classificação, espécie. Vamos falar também da extinção do ato administrativo, anulação e revogação. Fechou? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Então, eu reduzi em uma página só todo o conteúdo de noções de direito administrativo. Então, vamos para a nossa aula. Aqui no artigo 37 da nossa Constituição Federal, ele fala da administração pública direta e indireta, e que ela obedece a estes princípios: o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para mim, faz sentido esta parte aqui, ó, porque tudo isso aqui a gente vai esmiuçar o artigo 37, tá? Tudo isso aqui a gente vai esmiuçar o artigo 37. Para a sua prova, nós vamos tirar uma questão daqui. Para a sua prova, direito administrativo, noções de direito administrativo, uma questão vai sair desta parte aqui da nossa aula, tá? Então preste atenção. E essa outra parte aqui, para mim, ela não faz tanto sentido, tá? Por quê? Porque é um pouquinho mais aprofundado. O que interessa para a gente mesmo é essa primeira parte. Ok? Mas nós vamos tratar isso aqui também de forma bem resumida, tá? Para que você entenda como eu estou batendo na tecla. Gente, a gente não pode se aprofundar muito, porque a sua prova está aqui, está bem ali a sua prova, tá? Então, a gente não pode se aprofundar muito em um tema e deixando os demais de lado. A gente não pode fazer isso. Então, a gente vai passar para você o que realmente pode cair na sua prova, que vai cair na sua prova. Fechou? Tá, então vamos lá. Administração pública. Ela se divide em direta e indireta. Nós temos aqui, ó, direta e indireta. A direta, os entes políticos da administração direta, quem são? Ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Então, União, Estados, Distrito Federal e também os municípios. Estes são os entes da administração pública direta, ok? Tá. E da indireta? Da indireta, nós temos aqui a fase, que são quem? Fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e também empresa pública. Essas quatro, elas fazem parte da administração indireta. Fechou? Então, para a gente visualizar. Administração pública. A administração pública, ela se divide em direta e indireta. A direta é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Estes são os entes da administração pública direta. E a indireta? A indireta são as fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Fase, tá? Aqui, ó. Fase. Fechou? Tá. Mas, professora, o que é direito administrativo? Direito administrativo é o que a gente está vendo agora, que a gente vai estudar administração pública, os princípios, a gente vai estudar os requisitos, as espécies, ok? Então, o direito administrativo, ele vai regular a atividade administrativa do Estado, tá? Ele vai regular e vai estabelecer normas e princípios. A gente já vai ver os princípios agora.
Ele estabelece as normas e os princípios que orientam a atuação dos órgãos e também dos seus agentes públicos. Fechou? Tá. E os princípios? Tá tudo no artigo 37. A gente está esmiuçando o artigo 37. Os princípios explícitos, ou seja, escritos ali, escancarados, é o princípio legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, o famoso LIMP. Pessoal, você não pode errar uma questão dessa. Concurseiro não erra princípios administrativos. O LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tá, professora, mas o que é cada uma delas? Vamos lá. Legalidade, o próprio nome diz, tá? Tem de estar na lei. Ele observa. A legalidade, ele observa a lei. E a impessoalidade? A impessoalidade, ela sempre visa o interesse público. A impessoalidade sempre vai visar o interesse público. Fechou? E como assim, professora? O que é impessoalidade? Eu vou dar um exemplo. Toda vez que for fazer uma obra, sei lá, um projeto, uma escola, um hospital, sempre vai pensar no interesse público. E quando for realizado, executada aquela obra, jamais pode atrelar, vincular aquela situação, aquela atuação administrativa com o administrador. Como assim? O prefeito vai lá e constrói uma escola. Ele jamais pode vincular aquela obra com o nome dele, tá? Então tem que ser impessoal. Ele tem que executar aquela obra pensando no interesse público, não pensando em colocar o nome dele lá, atrelar o nome dele lá para ele aparecer. Entenderam? Então, isso que é ser impessoal. Tem um exemplo também da impessoalidade, que é a vedação ao nepotismo, sabe? Contratar uma pessoa da família. Entendeu? Então, esse aí também é um exemplo de impessoalidade. Vedação do nepotismo. Fechou? Então, isso que é ser impessoal. Sempre visa o interesse público. Não pode colocar o nome do prefeito lá, o nome do governador lá, o nome do presidente, falar eu que fiz, e sempre ter lá. Não pode. O nome, imagem, símbolo que faz referência àquele determinado administrador. Fechou? Tá. E a moralidade? A moralidade, ela anda junto aqui, ó. Ela complementa, a moralidade complementa o quê? A legalidade. Por quê? Porque o agente público, ele tem que agir de boa fé, tem que agir com probidade, ele tem que agir com probidade, tem que agir também com honestidade. Então, a moralidade, ela complementa a legalidade, é um complemento da legalidade, ou seja, o cara tem que ser moral, ele tem que andar na lei, tem que andar ali debaixo de regras e tem que ser moral. E a publicidade? Gente, publicidade, o próprio nome diz, publicar, divulgar os atos da administração pública em meios, em órgãos oficiais, tá? Tem que ser público os atos da administração pública. Tá? E a eficiência? Eficiência é prestar um bom serviço sem gastos desnecessários. Entenderam? Então, é fazer o seu melhor com as condições que você tem. Isso é o princípio da eficiência. Fechou? Então, pessoal, eu acredito muito que a questão da tua prova, uma questão da tua prova vai sair de tudo isso aqui, eu não sei quantos minutos que já passaram, vai sair disso aqui que a gente falou, de que a gente tratou agora, tá? Professora, por que a senhora colocou aqui, ó, centralização e descentralização? Beleza, ótima pergunta, aluno. Aqui, na centralização, é quando a administração, ela desempenha diretamente as suas funções, tá? Por meio de órgãos e também dos seus agentes. Então, quando ela desempenha as suas funções de forma direta. E a descentralização? A descentralização é quando a administração desempenha suas funções por intermédio de outras pessoas jurídicas. Como assim? Aqui nós temos esses entes políticos como pessoa jurídica de direito público, tá?
que desempenha as suas funções de forma direta. Não precisa de outra pessoa para poder desempenhar. Eles atuam de forma direta. Professor, isso aqui vai cair. Gente, eu estou passando para bater o seu edital. Né? Lembra que eu falei assim, gente, olha, na sua prova aqui é uma questão disso aqui que a gente acabou de falar. Então, é isso aí, tá? Vamos lá. E fundações públicas, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. São pessoas jurídicas de direito privado. Sério, professora? É privado. Exceto autarquias, tá? Que é pessoa jurídica de direito público. Exceto autarquias. Tá, professora, a senhora pode me dar um exemplo de fundações públicas? É claro que eu posso dar. Exemplo de fundações públicas. O IBGE. Vamos lá. IBGE. Nossa, esse I ficou feio. IBGE e também a FUNAI. Tá? São exemplos de fundações públicas. FUNAI. E autarquias? Gente, os conselhos. Tá? Conselhos profissionais. Conselhos. CRM, o CREA, CRO, Anvisa também tá? É uma autarquia. E sociedade de economia mista? Pessoal, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Empresa pública, Caixa Econômica Federal. E também os Correios. São exemplos, tá? Tô trazendo aqui para você ter uma visão geral da sua matéria. Fechou? Bora para a próxima. A senhora falou que esses daqui são princípios explícitos, escritos na nossa Constituição Federal. Sim, nós temos também vários princípios implícitos. E o mais importante deles é a supremacia, vou colocar aqui, ó, é o implícito, tá? Supremacia do interesse público. Do interesse público, tá? Esse é o principal, tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais 2 princípios e a gente vai no decorrer da aula. Bora lá. Atos administrativos. Gente, direito administrativo, ele é uma matéria bem pesada, tá? Bem pesada e bem profunda. Então, eu fiz de tudo, gente. Tô dando aqui o meu melhor, tá? Para não tentar aprofundar muito. Quando eu vou me aprofundar, eu me seguro, eu puxo de volta. Por quê? Porque eu tenho que passar para você só o que vai cair na sua prova agora. Só o que é mais importante, tá? Então, vamos lá. Respira fundo, vamos junto até o final. Atos administrativos. Nós temos aqui os atributos, os requisitos, a classificação e as espécies, tá? Eu quero começar com vocês falando da classificação. Nós temos aqui a classificação vinculados, tá vendo aqui, ó? Vinculados e também discricionários. O que significa dizer, professora, vinculados e discricionários? Vinculados é um dever de praticar o ato. Tá? Quando o agente ali, ele é obrigado, ele tem aquele dever de praticar determinado ato. Então, por isso que ele é vinculado a exercer, a realizar aquele ato. O discricionário, ele já tem uma certa liberdade de escolha, o discricionário. Enquanto no vinculado eu sou obrigada, o agente público é obrigado a realizar aquele ato, fazer. O discricionário, ele tem uma certa liberdade para escolher o que fazer, mas é dado opções a ele, entendeu? Então, ele não pode fazer o que ele bem entende, tá? Um exemplo de ato vinculado, a demissão. É claro, depois que passou por todos os procedimentos, que houve ali o contraditório, aí a ampla defesa,
aí chegou ao resultado que realmente aquele servidor, a punição dele, a sanção é a demissão. O agente público, ele não pode simplesmente olhar para aquela situação e falar assim: ah, eu vou relevar, porque essa pessoa, ela sempre fez tudo certinho, cometeu esse erro aí, teve o contraditório em ampla defesa e foi definida, o resultado foi a demissão, mas acho que eu vou relevar. Não pode, tá? Ele é obrigado, ele é vinculado a executar esse ato administrativo, ou seja, demitir aquele servidor. Fechou? E agora o discricionário. O discricionário, eu vou te dar o exemplo também de uma punição, suspensão. A suspensão, o agente, ele pode dar a suspensão para aquele determinado servidor até 90 dias. Não pode ultrapassar de 90 dias. Então, ali, ele tem essa liberdade de escolha. Se ele pode dar 1 dia, 2 dias, se ele escolhe dar 5 dias, 10 dias, 50 dias, tá? Então, ele tem uma certa liberdade de escolha, mas é dada a ele, no caso, as opções. Fechou? Então, tudo dentro da lei. Tudo legal, gente, tá? Vocês entenderam? Então, essa é a classificação. Nós temos atos, então, vinculados, que o agente é obrigado a executar, e nós temos também os atos discricionários, que ele tem ali uma escolha dentro ali daquela caixa da legalidade, tá? Então, ele tem uma certa liberdade de escolha, tá? O discricionário, ele vai obedecer o princípio da razoabilidade. Lembra que eu falei que eu ia falar dos alguns ou mais 2 princípios para vocês? Então, no discricionário, ele vai obedecer o princípio da razoabilidade e também da proporcionalidade. Tá? Então, aquele camarada, aquele servidor que levou a sanção de suspensão, se ele foi um cara que nunca cometeu erros, que foi aquele cara que foi a primeira vez que ele leva uma sanção e foi uma suspensão, então eu não vou dar para aquele cara 50 dias de suspensão, até porque é sem remuneração, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 1 dia, 2 dias, porque eu tenho que obedecer também o princípio, né, o discricionário, que o ato administrativo discricionário tem que obedecer o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Eu tenho que ser razoável, tem que ser proporcional ao que ele cometeu, ok? Fechou? Então, beleza. Agora nós vamos para os requisitos. Espero que você tenha entendido, tá? Os atos vinculados e discricionários. Agora nós vamos aqui, ó. Opa! Vamos para os requisitos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivação e objeto, tá? Estes são os requisitos dos atos administrativos. Como assim, professora? Aquilo para tornar, esses requisitos servem para tornar o ato com validade, tá? Para ser válido. Para ter validade, nós precisamos atender estes requisitos. Aí eu trouxe aqui o mnemônico COFIFOMOB, tá? COFIFOMOB. Gente, isso aqui a gente aprende na faculdade e isso aqui ajuda muito a acertar questões de prova, tá? Pode ser que isso aqui também, tá, seja uma questão da sua prova. COFIFOMOB. COFIFOMOB. O que seria, professora, a competência? Gente, competência é aquele agente que pode, tá? Que pode realizar aquele ato, que pode praticar aquele ato, tá? Então, é de competência daquele agente praticar aquele ato. Tá, e a finalidade? A finalidade tem a ver com o interesse público e tem que estar prevista na lei. Tá? A finalidade, ela tem que estar prevista na lei e tem a ver com o interesse público. E a forma? A forma, gente, é o ato praticado. Tá? Como esse ato foi praticado. A forma. E a motivação? A motivação é por que fez, tá? Por que aquele agente realizou aquele ato. Tá? Então, vai, como que fala aquela palavra? Exteriorizar, isso, exteriorizar os motivos. A
motivação, ele vai exteriorizar o motivo, por que que fez aquele determinado ato. E o objeto é o conteúdo, tá? É o conteúdo que compõe aquele ato jurídico, o conteúdo jurídico, perdão, aquele ato administrativo, é o conteúdo jurídico que vai compor todo o percurso do ato, olha, todo o percurso do ato, tá? É o objeto, o nosso fechamento, tá? Professora, eu não entendi nada. Eu sei porque eu trouxe só o resumo, mas agora eu vou dar um exemplo. Competência, eu vou colocar aqui, PRF. O agente da PRF é o cara que pode aplicar uma multa nas rodovias, né? Então vamos colocar aqui, PRF, tá? É o agente que pode aplicar a multa. Então ele tem competência para isso. A finalidade, o que é a finalidade de uma multa? É para educar e punir, né? A finalidade para educar e punir. Às vezes tem gente que não é educada, né? Só leva punição, 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 mas isso não vem ao caso. E a forma? A forma é a multa por escrito. É a multa por escrito. Essa é a forma, tá? É como o ato foi praticado. O ato administrativo foi praticado. E a motivação é que o cara estava 120 por hora quando era para estar até 60 por hora, tá? Então, por isso que ele aplicou a multa, por isso que ele executou, por isso que ele cometeu esse ato, por isso que ele realizou esse ato administrativo, por isso que ele aplicou a multa, porque o cara estava andando 120 por hora num local que era para percorrer 60 por hora, tá? Essa foi a motivação. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui 60, 120, você já vai entender, né? E o objeto? O objeto é o valor, olha, o valor pecuniário, o valor que esse camarada vai pagar na multa, sei lá, vou colocar aqui R$1.300, tá? Bom? É um exemplo, só para você lembrar na prova, tá? Eu acredito que é muito difícil cair isso aqui, mas se for cair alguma coisa de atos administrativos, o que pode cair? Pode cair vinculados e discricionários, e pode cair os requisitos COFI, FOMOB. COFI, FOMOB, tá? Pode cair um desses dois aqui. Mas, para bater o nosso edital, a gente tem que partir para os atributos e também para espécies. Então, bora lá. Atributo, presunção de legitimidade. O que é isso, professora? Significa que o ato ele tem que estar em concordância com a lei, tá? Ele tem que, essa presunção de legitimidade, presunção de veracidade. O que significa presunção de legitimidade? Ele tem que estar em concordância com a lei. O ato tem que estar em concordância com a lei. E o fato tem que ser... os fatos têm que ser alegados como verdadeiros, tá? A alegação dos fatos tem que ser verdadeira. Fechou? Entenderam? Então, presunção de legitimidade tem que estar em concordância com a lei. Autoexecutoriedade pode ser aplicado de forma imediata, imediatamente. Tipicidade tem a ver também com legalidade, tem que estar previsto, tem que ter previsão legal, tem que estar previsto em lei. Imperatividade, gente, o próprio nome diz império, né? Império, imperador. Imperatividade, ele impõe de forma unilateral o quê? A vontade. A administração pública impõe de forma unilateral a sua vontade sobre o administrado, ou seja, sobre as pessoas. Fechou? E a espécie? E as espécies? Gente, presta atenção. Professora, a senhora acha que vai cair normativos, ordinários, negociais, enunciativos e punitivos? É muito difícil, mas tem 1% de chance de cair. Então, a gente vai ler e vai estudar essa bagaça. Normativos. Professor, o que é espécie? O que é atos administrativos normativos? Respira, meu aluno, já está acabando, tá? O normativo, gente, ele possibilita a fiel execução da lei. Como assim, professora?
Eu vou dar um exemplo. Um decreto regulamentar. Um decreto regulamentar, ele vai regulamentar uma determinada situação que existe na lei, tá? Ele não vai inventar. Ele não vai inventar alguma coisa no ordenamento jurídico. Ele vai regulamentar, ele vai falar como que funciona, tá? E isso, nós estamos falando dos atos normativos. E os atos ordinários? Os atos ordinários são aqueles atos internos, tá? Dentro ali da instituição, direcionado aos órgãos e aos seus subordinados. Então, é uma coisa ali interna. Ele vai disciplinar o funcionamento da administração pública e também a atuação dos seus agentes. Tá? É isso que ele vai fazer. Exemplo, memorando, portarias, até mesmo ordem de serviço. Tá? Isso aí é exemplo de atos ordinários. E os atos negociais? Atos negociais é a manifestação, de novo, ó, unilateral da vontade da administração. Isso são os atos negociais. Vou dar um exemplo. Licença. Licença para construir. Licença para exercer sua profissão. Um alvará de funcionamento, né, para determinado comércio. Isso aí são atos negociais. E os atos enunciativos? Professora, que é isso de atos enunciativos? Gente, esses atos enunciativos, eles só servem para declarar ou demonstrar uma coisa que já existe, algo pré-existente. Quando você vai e pede uma certidão negativa lá para a justiça, certidão negativa em qualquer órgão, né? Isso aí é um ato administrativo enunciativo. Tá? Então, é uma coisa que já existe, ele só vai declarar ali, ele só vai demonstrar o que realmente já tem. Tá? Então, isso aí é um exemplo. Um parecer, um atestado, tudo isso, atos enunciativos. E atos punitivos, professora? O que são atos punitivos? Gente, esse é o mais fácil. É quando a administração pública aplica uma sanção. Entendeu? Punitivos. É quando a administração pública aplica uma sanção aos seus servidores e aos administrados em geral. Tá? Vou dar um exemplo, e a gente já falou disso. O poder disciplinar, que são as punições. Advertência, suspensão e demissão. Aí tem o poder de polícia, que é a interdição de um estabelecimento. Lembra que aqui a gente falou dos negociais, que libera um alvará de funcionamento para determinado estabelecimento? Se esse estabelecimento, sei lá, pisar fora da faixa, cometer ali algo que fere, né? Que fere o regulamento, que fere a lei, o que acontece? Vem um ato aqui punitivo e o quê? Interdita aquele estabelecimento, tá? Aí é a interdição de um estabelecimento. Fechou? Agora, para encerrar, gente, vamos falar da extinção de atos administrativos. Então, olha, a gente falou dos princípios, a gente falou da administração direta e da indireta, dos entes da administração direta e das entidades da administração indireta. Falamos dos princípios, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Beleza, fechou. Aí a gente partiu para os atos administrativos, tá? Os atos administrativos. Nós falamos dos atributos, dos requisitos, da classificação. Eu acho que vai cair alguma coisa a respeito de classificação, né? Pode cair requisitos? Pode. Tem uma chance bem pequena, mas pode cair. Falamos também das espécies. Agora a gente vai para a extinção do ato administrativo. E respira, calma que já está acabando, mais 2 minutos e a gente encerra a nossa aula. Pessoal, o seu edital pediu a extinção do ato anulação e revogação. Nós temos a cassação, a caducidade e também a contraposição. Mas nós só vamos falar de anulação e revogação porque foi o que o seu edital pediu, tá bom? Então vamos lá. O que é a extinção do ato administrativo por anulação? Gente, é quando invalida, invalidação, tá? Invalidação. Também pode ser conhecido como invalidação. Invalidação. O que é isso, professora? É quando há um vício de ilegalidade ou ilegitimidade, tá? Então, alguma coisa aconteceu ali fora da lei. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela foi nomeada e ela tomou posse de um cargo lá no concurso público, é servidor público. Só que faltou uns requisitos para essa pessoa.
como é que ela foi nomeada? Como é que ela está exercendo uma atividade como um servidor público? Então, esse ato de nomear essa pessoa, ela vai ser o quê? Anulada, tá? O ato vai ser anulado, vai ter anulação desse ato. Então, vai acontecer a extinção daquele ato de nomear aquele servidor. Entenderam? Então, se acontecer alguma coisa fora da lei, uma ilegalidade, né? Então, esse ato ele vai ser anulado. E a revogação? Quando que acontece a tal da revogação? Acontece, gente, quando não atende mais interesse público, quando não se usa mais, tá? Quando o negócio ficou não atende mais. Essa é a frase. Não atende mais ao interesse público. Se não atende mais o interesse público, se não serve mais, o que a gente faz? A gente revoga este ato administrativo. Ok? Tá. Essa extinção chamada revogação, ela presta atenção na conveniência e também na oportunidade, assim como há o ato discricionário, tá? Ele olha para conveniência e para oportunidade. Se não está tendo mais conveniência, se não está tendo mais a oportunidade, se não tem mais, se não atende mais o interesse público, revogação, tá? E aqui apenas a administração pública pode fazer. Anulação, quem pode fazer? A administração pública e também o judiciário, tá? Quando ele é acionado, claro, tá? A revogação, o judiciário, ele não pode fazer na sua função típica, claro, né? Ele não pode revogar um ato administrativo, tá? Fechou, pessoal? Isso é o que nós temos para o direito administrativo. É uma matéria, como eu disse, uma matéria pesada, mas eu fiz de tudo para deixá-la bem suave, bem light. E a gente vai se encontrar lá nas aulas de questões, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais em relação a direito administrativo, ok? Lembre-se, pessoal, com fé você passa.